Olá, olá pessoal, estamos de volta. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá e as pesquisas continuam. Deixa eu dar uma luz aqui. Opa, melhorou. Gente, a luz é tudo, né? Para quem mexe com gravação de vídeo, né? Então, fotografia também, né? Tudo é luz, tudo é luz. Você pode ter uma câmera ruim, fotográfica ou filmadora. Se você tiver uma boa luz, você vai fazer uma boa foto. A gente vê fotos incríveis dos anos 30, por exemplo. As fotos preto e branco, que eram feitas, sei lá, no século XIX, lá Marc Ferré, por exemplo, né, que era fotógrafo da Casa Imperial. E, pô, tem fotos que parece que foram feitas hoje, ou foram criadas por inteligência artificial, né? Mas é isso aí, gente, a luz é tudo. Mas hoje eu vou tratar de um assunto aqui triste, né? Mais um crime, né? Essa crônica policial capixaba me interessa muito, eu gosto muito desse assunto. Eu sou um devorador, ávido devorador de histórias criminais, sempre gostei, desde sempre, porque eu curto também muito o jornalismo investigativo. A crônica policial me interessa demais, eu gosto muito da crônica policial carioca, especialmente aquela dos anos 40 e 50, 60. Havia muito sangue, né? Dizia-se que se você torcesse um jornal carioca nessa época, saía sangue, né? Mas era o dia a dia da capital federal, né? Então eu curto muito essas histórias, por exemplo, a Fera da Penha, que aconteceu nos anos 50, ou nos anos 20, o crime da mala, e outros crimes que são incríveis, né? Com a crônica é incrível, não o crime, desculpem. A crônica, o jeito da narrativa, né? Uma coisa meio rodriguiana, né? A gente se confunde um pouco. Será que foi o Nelson Rodrigues que estava escrevendo isso aí sob pseudônimo, né? Porque é sensacional. E aconteceu também muito no Espírito Santo, com desdobramentos no Rio de Janeiro, como esse crime, por exemplo, que ceifou a vida do jovem jurista, jovem juiz capixaba, Atauapa Lessa, um cara novo, 28 anos de idade, recém-formado, recém-chegado ao Espírito Santo depois de ter estudado direito, voltou e assumiu uma cadeira de juiz de direito em Afonso Cláudio, nos anos 1930, com uma família recém-formada, um rapaz jovem, já era um literato, adorava literatura, além de ser um rapaz bonito também, né? Era um cara muito bem apanhado, como se dizia. E tá aí a revista Noite Ilustrada, né? Suplemento Seção da Rotogravura do Rio de Janeiro, publicada entre 1930 e 1954. Aquelas revistas incríveis do Rio de Janeiro e de São Paulo nessa época, coloridas, tá? É porque na Biblioteca Nacional a gente vê tudo escaneado há milhões de anos atrás, então tudo preto e branco, horrível. Acho que a Biblioteca Nacional tinha que fazer um esforço agora de redigitalizar tudo em altíssima definição e colorido, né? Aí tá lá a matéria, o título é Para Fugir à Justiça, um celerado alveja em pleno tribunal, juiz, testemunha e escrivão. É uma história triste, gente, que eu vou trazer aqui para vocês. Não é a da primeira, eu tenho feito alguns vídeos aqui no canal falando sobre a violência que sempre graçou pelo Espírito Santo. Eu até comentei, a gente vê umas fotos antigas e a gente tem uma ideia assim meio romântica quando a gente vê uma foto dos anos 20, dos anos 30, ali aquela atmosfera dos anos 30, por exemplo, que era Art Deco, ou uma fotografia ali de 1900, que tinha uma atmosfera Art Nouveau, aquela arquitetura bonita, aquele neoclássico, né? Aí a gente vê as fotos do Rio de Janeiro no Império, né? O Palácio Monroe, por exemplo, ou aqui em Vitória mesmo, ali na Cidade Alta, tinha todo aquele bucolismo, ali na Alameda Frei Pedro Palácios, entre a Catedral Metropolitana e o Palácio Anchieta, o antigo Colégio dos Jesuítas, Igreja de São Tiago, todas aquelas árvores ali, aí você vê uma carrocinha, as crianças brincando. Então existe uma atmosfera bucólica e romântica que nos engana, porque não era desse jeito. Não era assim. A polícia mal agia, todo mundo andava armado, as pessoas que não andavam com revólveres andavam com certeza com navalhas e com canivetes, né?
ou pequenas adagas. Era muito comum, meu avô, por exemplo, andava, né, com a sua adaga e seu soco inglês, que eu tenho ele até hoje comigo, de prata, pura prata. E as pessoas se defendiam por conta própria, tá, gente? Não havia uma defesa estatal, como não há hoje também, né? Como a gente sabe, o Estado não serve para nada. A única coisa eficiente que o Estado faz é nos roubar nos impostos. Para isso, o Estado é muito eficiente, para criar novos impostos, novas taxas, tarifas, etc., e para nos fiscalizar e nos cobrar. Para isso, o Estado funciona como um relógio suíço. Agora, o resto é tudo porcaria. E sempre foi assim. Nessa época, 1930, você imagina o que é você ser deslocado da capital para o interior, para uma vara, para ser juiz de direito numa vara lá que vai precisar, né, levar até as raias do tribunal fazendeiros, policiais da região, pistoleiros, né, grileiros. Era um perigo. Mas um jovem advogado, um jovem juiz, para ele era uma oportunidade incrível, porque você chegando ali com seus 28 anos, você com 30 anos podia ser eleito deputado estadual ou prefeito da cidade. Daí você escalaria de uma cadeira de juiz para uma carreira política muito promissora que poderia levá-lo à capital, né, a ser um desembargador, por exemplo, ou a galgar outros patamares da vida política e social dentro do estamento burocrático estatal dos anos 1930. Bom, voltando à história, vamos contar do crime que aconteceu então no município de Afonso Cláudio, lembrando que o professor Afonso Cláudio faleceu em 1924 e em homenagem a ele foi dado o nome do município, né? Nessa ocasião, quem era o governador, digamos, o interventor, a gente tem que lembrar que estávamos vivendo durante a ditadura getulista, Getúlio Vargas era o ditador, e criou o Instituto da Interventoria. Então, em todos os estados brasileiros, que antes o Brasil era chamado Estados Unidos do Brasil, né, haviam interventores em todas as unidades da federação. E no Espírito Santo, para cá foi trazido um lugar-tenente do Getúlio, que era João Punaro Bley. Capitão João Punaro Bley, que veio para cá. Depois major, depois general, e depois muitas confusões até lá durante o evento de 1964, que aí já tem vídeo aqui no canal falando sobre a vida do general Punaro Bley durante a ditadura militar. Bom, mas vamos voltar. 1931, em dezembro desse ano de 31, o que aconteceu? Durante uma operação do juiz em Afonso Cláudio, durante um embate da polícia naquela região de Afonso Cláudio, em 1931, um cabo chamado Gildário foi assassinado durante uma emboscada, né, e o processo resultou e apontou como o criminoso o soldado Joaquim Rosa, um dos culpados dessa emboscada, né, que fulminou a balas o cabo Gildário. E uma das testemunhas era um homem chamado José Lamas Dávila, que inclusive confirmou que estava envolvido na emboscada que matou o cabo Gildário. Eles já eram conhecidos por outros crimes antecedentes, e o Joaquim passou a ser investigado, né? O Joaquim e também o José Lamas. Bom, o que aconteceu? Com informações em mãos, o promotor Fernando Lindenberg denunciou Joaquim pela emboscada, Joaquim Rosa, o soldado que matou o Gildário, e marcou um sumário de acusação para o ano subsequente, porque, claro, desde essa época já havia aquele recesso parlamentar e recesso judiciário, né? O crime foi em dezembro, então foi marcado um sumário para 1º de fevereiro do ano subsequente, 1932. Então, nessa data marcada, o sumário estava ocorrendo normalmente, quando Joaquim Rosa, que estava aguardando para depor, ele de alguma forma burlou a segurança do tribunal, entrou na sala de audiência armado. Segundo algumas testemunhas, ele possuía 2 revólveres, por isso que ele conseguiu entrar armado.
Quando ele foi revistado, o primeiro revólver talvez tenha sido tirado dele. Mas havia um segundo revólver, talvez de menor calibre, né? Um revólver menor, talvez um 32 pequeno ou um 22, né? Que se usava muito nessa época. E ele não foi desarmado do segundo revólver, segundo algumas teorias. Então ele avançou contra o José Lamas, a testemunha, né, que ia acusá-lo, e feriu o José Lamas muito gravemente. O juiz, que vocês estão vendo aí, o Atahualpa Lessa, e também o escrivão Constantino Sá, tentaram segurar o Joaquim, que estava desferindo os tiros, né, e foram alvejados pelos tiros do Joaquim Rosa, o soldado. O juiz Atahualpa morreu na hora, com um tiro na cabeça, e o José Lamas morreu depois, pelos ferimentos, no hospital, algumas horas depois. O soldado que tentou ajudar, né, tomou um tiro na mão, e o escrivão sofreu ferimentos leves. O Joaquim Rosa nunca foi localizado. Evadiu-se. Aí, como eu falei, o jornal Noite Ilustrada, que vocês estão vendo aí, ele cita o crime como, aspas, a irreflexão de um acusado, para quem ainda existiam recursos legais, armou a mão homicida que fez tombar uma inteligência brilhante. O Atahualpa Lessa, né, o juiz, um magistrado íntegro e um pai dedicado, desmoronando um lar cheio de esperanças em um instante de luto e de lágrimas. Bom, o Atahualpa, o juiz, gente, ele foi nomeado porque ele era uma pessoa brilhante, era um jurista novo, brilhante, né? O nome dele é por conta do soberano Inca, né? Atahualpa, e ele foi nomeado para a comarca de Afonso Cláudio em 7 de fevereiro de 31. Então já tinha mais ou menos um ano que ele era juiz da comarca de Afonso Cláudio. E antes ele atuou como promotor público em Itaguaçu, Itarana, né? E também em Vitória. Inclusive presidiu um tribunal de júri aqui na capital. Então ele era um juiz em ascensão, né? Ele tinha um futuro brilhante pela frente. Segundo contam todas as pessoas que estavam convivendo com ele na época. Ele formou-se em 1928, você vê. Ele residia no Espírito Santo há apenas 2 anos, né? E conquistou muito respeito de todo mundo. Era muito gentil, era muito reto, né? Segundo dizem. Jornalista e poeta, ele se declarava do jovem movimento intelectual brasileiro, né? Escrevia, adorava letras, e casou-se com Dona Heloísa Belas em 25 de setembro de 1929. Tinha uma filha pequena chamada Marina, e a esposa estava grávida, gente, de outra criança. Então é uma história muito triste mesmo, né? Aí o que fez o Punaro Bley, que era o interventor do Espírito Santo na época, em 1932. Imediatamente depois do crime, o governo do estado enviou uma equipe para Afonso Cláudio, né? E nessa equipe foi o tenente-coronel Carlos Marciano de Medeiros e também os médicos Mário Casanova e Dr. Solon Gomes, além de reforço policial. A população estava questionando como o Joaquim Rosa conseguiu entrar no fórum armado. E dizem que ele burlou a segurança do fórum levando 2 armas. Só que o fórum nessa época, a gente tem que entender como que era um fórum nos anos 1930, né? Era uma casa de 1 ou 2 andares, né? 2 pavimentos, com aquele funcionário trabalhando, né? Um escrivão, né? Um policial vigiando a porta, um guarda, um sentinela, o juiz, o promotor público. Então era uma coisa muito sem segurança nenhuma, né? Você imagina, Afonso Cláudio em 1930 tinha 500 habitantes, então, né? O José Lamas Dávila, ele faleceu horas depois do ataque, ele era testemunha de acusação, né? Da emboscada que matou o cabo, como é que se chama? Cabo Gildário, morreu no hospital. E o interventor Punaro Bley organizou então o transporte do corpo do juiz para Vitória, né? E uma comitiva se reuniu em Cariacica para acompanhar o cortejo fúnebre até Vitória, e ele foi enterrado no cemitério de Santo Antônio. Bom, na manhã do dia 2 de fevereiro, dezenas de automóveis compunham esse cortejo fúnebre, e a população de Afonso Cláudio se despediu de forma emocionada do juiz Atahualpa Lessa,
A viúva dele, dona Heloísa Lessa, acompanhou o cortejo até Cariacica, né, com muitos advogados e juízes, promotores, autoridades e tal. Né, o caminho demorou bastante. Em Figueira, Santa Joana, eles pararam em Itarana, Santa Teresa, Santa Leopoldina. Muitas pessoas acompanharam o cortejo, né, fazendo homenagens ao juiz. Foi uma coisa que comoveu muito a sociedade capixaba. Em cada local, as autoridades locais e a população se uniam, né, ao cortejo até chegar em Vitória. Demorou 10 horas para chegar por conta dessas homenagens todas, né, vieram de automóvel. O cortejo chegou então no final da tarde do dia 2 em Vitória, e o enterro aconteceu no dia 3 de fevereiro no cemitério de Santo Antônio, mas o corpo ficou exposto no Fórum de Vitória para visitação pública, né, as pessoas prestaram suas homenagens. A morte do juiz gerou acusações e incertezas com relação ao governo do Punaro Bley. O jornal carioca Correio da Manhã, por exemplo, sugeriu que o crime não surpreendia os meios oficiais de Vitória, onde o juiz Atauapa Lessa, devido à sua independência, era um juiz independente, não era bem visto. Tá? Ele escreveu uma carta na época em que ele foi designado juiz de Afonso Cláudio para um amigo dele, dizendo que ele enfrentava uma situação muito difícil para exercer suas funções em Afonso Cláudio, né? Porque havia muita hostilidade, muita delinquência policial, e ele estava enfrentando dificuldades para exercer sua profissão lá em Afonso Cláudio. O brutal assassinato do juiz em plena audiência, cometido por um policial estadual, um policial do Corpo da Força Pública Estadual, levantou muitas questões com relação à segurança e também à justiça na região. Lembrando que a gente já vem vindo de um período entre a proclamação da República e o final da República Velha, com o golpe do Getúlio em 1930, aqui no Espírito Santo havia muita violência. Então, quando você vê as fotos antigas de um ex-presidente do Estado, um ex-governador, né, que a gente chama hoje, aí você tem, como eu falei no começo do vídeo, aquela ideia romântica, né, de que as coisas eram muito melhores antigamente, a vida era mais pacata. Era nada, gente. A vida era mais difícil, tinha muita violência, as pessoas matavam mesmo, e era uma coisa que, até nos anos 1930, por exemplo, com o assassinato do prefeito de Vitória, Dr. Paulino Miller, durante o Carnaval de 1932, no mesmo ano aí que morreu o Atauapa Lessa. Então foi um deputado estadual que matou o prefeito de Vitória durante o Carnaval por conta de um imbróglio, digamos, conjugal. Uma coisa assim que a gente já tem vídeo aqui no canal, mas depois eu vou fazer um vídeo maior. Estou fazendo vídeos maiores agora, explicando com mais detalhes essas histórias todas. Então Vitória sempre foi uma cidade muito violenta. E essa violência estendeu-se pelos anos 40, 50, 60, 70, 80, até os anos 90, gente. Com o assassinato em emboscada do juiz Alexandre, que aconteceu aqui em Vitória. Então, é uma cidade violenta. E era muito mais antigamente porque todo mundo andava armado. Então já viu, né? Qualquer rusga, qualquer discussão no meio da rua podia dar um tiro e morte. Aí o que aconteceu então? Depois do enterro do Atauapa, no dia 3 de fevereiro de 1932, no cemitério de Santo Antônio, Dona Heloísa, sua viúva, sua filhinha, viajaram, foram embora para o Rio de Janeiro, né? Ela era sobrenome Belas. Sobrenome Belas também é o bisavô da minha esposa, também é Mário Belas, que inclusive jogou no Fluminense. Depois a gente vai investigar essa genealogia para ver se há alguma relação. Acredito que não, né? É um nome italiano muito comum. Homenagens, tiveram várias homenagens ao longo do caminho, né, do cortejo fúnebre e tal. Eu já estava falando do enterramento do juiz Atauapa Lessa. No dia 1º de fevereiro de 1932, a cidade de Afonso Cláudio foi abalada pela ação do soldado da Polícia Militar, Joaquim Rosa, que estava sendo investigado pelo assassinato do cabo Gildário, né? E a testemunha de acusação, então, era José Lamas Dávila. O juiz de direito era, como vocês estão vendo aí, o Atauapa Lessa, que iria condená-lo, né? E foi assassinado durante a audiência, a primeira audiência, né?
Então, realmente é triste. A morte do juiz Lessa gerou acusações e incertezas, né, com relação ao governo do João Punaro Bley e a falta de segurança em Vitória e também pelo interior do Espírito Santo, né? E esse juiz era casado então com Heloísa Belas, tinha uma filhinha pequena e a mulher estava grávida, né? E depois, é claro, de todo esse imbróglio, ela arrumou suas malas e foi embora para o Rio de Janeiro, no mínimo, para ficar com sua família, né? Porque aqui havia uma insegurança muito grande e ela com certeza ficou com medo. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com a viúva do Dr. Paulino Miller, que depois do assassinato do marido foi embora também para o Rio de Janeiro. Então, gente, esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui está no Memória Capixaba no Facebook, né, que é onde a gente guarda todas essas pesquisas, todo o desdobramento da história, né, que aconteceu aqui no Espírito Santo, no município de Afonso Cláudio, em 1931, o crime que ceifou a vida do soldado do cabo Gildário e, subsequentemente, o assassinato do juiz Atauapa Lessa, que iria condenar o criminoso, né? Aí deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para ler para vocês aqui. Tem foto aqui do funeral, gente, olha. Esse funeral foi no Fórum de Vitória, tá? Aqui na foto a gente consegue ver, gente, o Punaro Bley aqui à direita, do lado desse senhor de terno branco com chapéu na mão. Aqui bem à direita mesmo, onde está a seta aqui agora, ó, está o Pinheiro Júnior, deputado. Aqui está o Punaro Bley. E esse baixinho aqui, ó, do lado direito do interventor Punaro Bley, é o Antônio Ataíde, né? Esse homem longevo que passou desde o final do século XIX até meados do século XX como grande político capixaba, né? Foi inclusive prefeito de Vitória. Gente, então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui para a gente trazer. O crime aconteceu durante um sumário de culpa, né? E desenrolou-se há dias no município de Afonso Cláudio, um dos mais importantes estados do Espírito Santo, uma impressionante cena de selvageria que teve por teatro a própria sala do Tribunal de Justiça local. Tragédia emocionante ocorreu na ocasião em que se processava o sumário de culpa do ex-soldado da Polícia Militar, Joaquim Rosa, acusado de crimes revoltantes. Não era o primeiro crime dele, né? Ele já tinha ficha corrida longa, extensa, e nessa ocasião ele seria condenado com toda certeza, né? O Atauapa era uma figura de relevo na magistratura capixaba, muito embora fosse um dos juízes mais novos, com apenas 29 anos de idade, né? Antes de seguir, então, para Afonso Cláudio, ele trabalhou com o Tribunal de Júri em Vitória, tinha 29 anos, tinha terminado o curso de Direito em 1928 no Rio de Janeiro e casou-se com Dona Heloísa Belas em 25 de setembro de 1929. E tinha uma filhinha chamada Marina, né? E a gente presta essa homenagem, né, a essas pessoas. Talvez os filhos dele ainda estejam vivos, porque a segunda filha deve ter nascido em 1932, então, portanto, ela tem 82 anos, mais ou menos, essa idade, né? E a Marina talvez esteja viva ainda, né? Então a gente presta essa homenagem a essas pessoas que foram tão importantes aqui para a história do Espírito Santo, esse jurista capixaba, Atauapa Lessa. Então, gente, eu sou Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, e a gente volta sempre tratando desses assuntos que às vezes são espinhosos, mas são importantes para a gente fechar a linha do tempo da história do Espírito Santo, que, claro, precisa contemplar também essas histórias de crimes, né? E toda a crônica policial do nosso estado. Valeu, gente, obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.